Amado e Mestre Jesus, em teus passos nesta estrada, podemos seguir à distância regular, observando o teu chamado amoroso, para que estejamos contigo na grande ceia do final da tarde. É meio-dia, o sol se faz presente sobre nossas cabeças. O cansaço faz com que, pouco a pouco, desistamos e, caindo nas periferias dos atalhos, vamos nos perdendo de ti. Mas o teu chamado é solene, a tua voz impera sobre todos os silêncios e podemos te ouvir mais uma vez, conclamando a nossa presença. E assim, perseverantes, vamos em busca do teu coração, da tua luz e da tua paz. Que esse chamado esteja se estendendo nesse instante a todos aqueles que estão nas zonas conflagradas da guerra, nos hospitais, nas prisões, em todos os cantos onde a mente humana, ainda engendrada no erro e na ignorância, seja capaz de perpetrar o mal. E a todos esses, a esperança da transformação da humanidade seja em seus corações o grande motivador para estarem eles juntos conosco nesta grande estrada em busca de ti. Que esse cenáculo iluminado pela presença dos Espíritos amigos abracem o nosso querido Divaldo Franco, que, dando demonstração inequívoca do seu esforço, do seu empenho, da sua dedicação, está aqui conosco esta noite para mostrar o quão Jesus é importante em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta reunião, por esta casa de luz, a todos presentes, que estejamos em sua paz, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas, caros amigos que nos acompanham, o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para ser melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e manter-se distante de qualquer atração do mal, escreveu Allan Kardec. E todos nós que estamos no corpo carnal, passamos pela experiência da mortalidade, da fragilidade da matéria, do momento natural do desencarne ou da desencarnação. Fazia 2 anos, eu experimentava uma estranha sensação interior. Como eu tenho um relacionamento muito grande com médicos e pessoas da área da medicina, consultava, relatava. Eu fiz check-ups num dos melhores hospitais do Brasil, no Sírio-Libanês. E o resultado era espetacular. Todos os resultados excelentes. Mas eu sentia que estava doente. Alguma coisa me estava roubando as energias de uma forma transcendente, talvez, quem sabe, pelo fato de eu ser médium, permitia essa conexão, barrava pela falta de oportunidade. Foi assim que tudo começou. De repente, num dia comum, eu senti uma dor, estava com a nossa enfermeira, Gerolina, e senti uma dor no lado direito, muito forte, como se fosse uma punhalada. Naquele momento,
eu procurei amparar, sentei-me, a dor alastrou-se, descendo, e passou. Então, nós fizemos fomos examinar aqui no nosso posto médico e notamos 2 manchas em determinada área do baixo ventre. Eram sintomáticas de uma doença muito grave. No dia seguinte, fomos ao hospital e então descobrimos que eu estava com um problema muito grave e muito simples. O problema não era tão pesado como eu pensava, nem tão simples como eu desejava. O pequeno canal que conduz a urina através do seu tubo até o rim estava entupido. E então, como era natural, aquilo foi avolumando e começou a doer. Era necessário uma cirurgia de emergência. Então fomos fazer a cirurgia de emergência. Quando os médicos examinaram, não encontraram o local em que deve passar exatamente esse canal aberto. Ficaram decepcionados, teriam que fazer uma cirurgia de maior porte, abrir, mas persistiram e encontraram. Então fizeram a técnica própria, rasparam aquilo que entupia o tubo e isto foi levado ao laboratório. A razão era esse entupimento, que vinha de alguma procedência. Para minha surpresa, o diagnóstico foi câncer. A médica me disse que aquilo se tratava de câncer. Era um câncer inicial. Mas não me abalou a estrutura, porque eu estava preparado para mais. E perguntei o que deveria fazer. Fazer o tratamento. Eu digo, então, vamos fazer o tratamento. Quer dizer, entretanto, que nós não estamos a sós. A nossa vida é abençoada por Deus. Quando compreendermos que a existência tem uma finalidade além do eu de cada um de nós, a vida se nos tornará muito melhor, com muito mais valores e mais dignidade para os enfrentamentos. Então, eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Então, eu me preparei mentalmente, porque comecei pela escala do desapego. O que prende muito o espírito é o apego às coisas, às pessoas. Aí eu procurei perguntar quais são as pessoas amadas, aquelas que eu acho que me querem bem, que vão talvez sentir a falta do amigo, a falta da presença espiritual. E fui relatando. E assim cheguei também àqueles que eu tenho certeza que não gostam de mim. E achei natural, desculpei, despedi-me e fiquei na expectativa. No 5º dia, pela manhã, tudo isso em silêncio, os espíritos e eu. Naquele dia, eu estava deitado quando a internet anunciou a minha doença.
E vocês não podem imaginar o aluvião de bênçãos que eu passei a sentir desde aquele momento, como resultado do pensamento de pessoas amigas, pessoas agradecidas, conhecidas. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse: olha, estamos no período do seu desenlace. Procure organizar a sua vida interior, porque não vai trazer nada. Não se preocupe com nada material, não diga nada. E simplesmente espere a chegada do anjo. Eu me preparei, fiquei na expectativa. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde, mais profundo, fazendo fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí eu via o verde, eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o de melhor. Então, nessa noite, eu fiquei muito debilitado, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse: seria de hoje para amanhã, mas nós estamos em um conciliábulo, as entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória, algum tempo mais para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa é a dádiva. Eu não opinei. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Assim, então, renovei no hospital, fiquei bem, tive alta e voltei para casa. Quando retornei, aquela luz verde me envolvia muito fortemente. E então eu disse a meu filho Otaviano, que foi também um pai, apesar de mais jovem, dando-me toda a assistência, a toda hora da madrugada, do dia, a qualquer instante, sem cara feia ou cansaço, sem demonstrar cansaço. Às vezes nós dormíamos a noite inteira, eu pedia para ele deitar e ele, diligente, trabalhando. É o exemplo dos filhos. Não fosse ele, teria sido um martírio. Porque hospital, por melhor que seja, é sempre um lugar especial. Então, naquele momento, eu senti a vida recomeçar. O interesse, a nossa casa em primeira mão, os objetivos, as obras que nós temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, em fevereiro, e as demais obras que a diretoria tem programadas. E então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse: eu tenho que voltar ao hospital. Estava com febre. Surgiu um novo vírus e um fungo
no meu organismo. Então eu voltei ao hospital. Foi muito interessante, porque todos acharam muita graça, né? A gente sai de manhã, ou melhor, e volta na mesma hora. Voltei na mesma hora. Foram feitos novos testes, radiografias, estudos. E então se descobriu um vírus que não houvera sido descoberto. Porém, o mais importante nisso é que o câncer desapareceu. A médica, fazendo análise das chapas, cada dia me disse assim: olha, Divaldo, veja que curioso, aqui está o câncer, para você ver. E nos dias sucessivos, ele foi indo, diminuindo e desapareceu da forma que apareceu. E eu percebi que o câncer encontra campo, como a tradição informa, melhor nos temperamentos raivosos, nos temperamentos vingativos, nos corpos que veiculam sensações de ódio, de rancor, de ressentimento. Então, aí o câncer tem força para desenvolver-se. Isso ele não encontrou em mim, felizmente. Então, você está curado do câncer. Eu disse, mas não é possível. É possível. Está curado do câncer. Dias depois, quando eu falei aqui, tive alta, a doutora me disse assim, pois é, realmente você está curado do câncer. Eu tenho feito o exame das chapas, estamos esperando tempo para fazer uma pesquisa para ver se tem alguma célula doente em qualquer parte do organismo, porque o perigo é exatamente essa célula desgarrada que pode chegar a qualquer órgão e dar início a um processo cancerígeno. Então eu voltei ao hospital, mas desta vez eu quero dizer de que tive que enfrentar o mundo espiritual inferior. O mundo espiritual inferior é necessário uma vigilância mental e emocional muito difícil. Como os valores são relativos. Então eu me encontrava diante da vida, lúcido, vendo aqui todo o nosso trabalho. E a ira, o ódio de espíritos do mal, porque nós estávamos no trabalho de edificação da vida comum. E isso se estabelece mesmo como doenças de natureza parapsíquica. No meu caso, ficou como uma osmose. Eu captava as ondas do rancor, do ressentimento, o roubo de energia, eles aspirando para me debilitar, e eu firme nos propósitos. Eu vou ficar bom, vou voltar ao trabalho normal, assim que eu melhore, que tenha um pouco de forças, vamos repartir sobre o Evangelho. Ora, o nosso presidente não sabia de nada, ninguém sabia de nada, só eu. E marcou o seminário do nosso Severino para hoje, nós dois, falando sobre Jesus. Então, estava esse psiquismo do nosso envolvimento em Jesus, e parabéns ao nosso irmão pela excelência do seu trabalho hoje à tarde,
que tocou a alma de todos nós. Cada um de nós ficou tocado com as suas viagens, as suas jornadas paulinas, num tempo tão difícil como esse que temos vivido. E então, com esse pensamento, eu me sentia esvaído pelo organismo, o qual o câncer fora retirado, graças ao grande esforço dos irmãos, através de uma cirurgia espiritual, que eu tive a ocasião de ver no além, quando eles fizeram a mudança da matriz cancerígena, tirando daquele lugar e diluindo, e me deram resistência orgânica. Mas a luta dos espíritos do mal é muito grande. É necessário que tenhamos muita vigilância. Então eu repassava pela mente pequenas falhas que naquele momento tomavam expressão muito grande, mas era como uma luta mental, sem parar um minuto. Então foi suportando, perdi completamente o apetite, a sede, ficar 8 dias limitado aos fenômenos orgânicos, comecei a ter muitas dificuldades. E então, um médico amigo, eu perguntei a ele: o que é que o senhor acha? Me diga sinceramente. Ele disse: é a marcha inexorável da morte. Os degraus, amanhã está... Eu disse: mas será que com a cabeça, uma boa cabeça, não levanta? Ele disse: pode. Tudo pode àquele que pede a Deus. E eu continuei pedindo, não para ficar bem, que Deus fizesse o que fosse de melhor para o espírito que sou. E então tive a alegria imensa de um prolongamento orgânico. Digo aos meus irmãos algo comovedor: eu não senti uma dor, a não ser do primeiro dia, durante quase 40 dias, nem dor de cabeça. A febre mais alta que eu tive foi 38. Uma força superior, que é a energia que nós transmitimos uns aos outros, estanca. Quando o funcionário da home care vem para examinar, ele acha graça porque não tive mais febre, e então, recuperado, tendo tido alta há 3 dias, eu resolvi vir abraçar os nossos irmãos, dizer-lhes que tudo está muito bem, que vamos continuar na jornada e que continuaremos, como sempre, na atividade do atendimento, às 7 horas, das nossas atividades comuns. E, por fim, ficou uma lição. No meu caso, que faria Jesus? Porque a minha responsabilidade afetiva é muito grande. Eu tenho milhares de almas. Eu recebi mais de 3.000 e-mails, que eu não pude responder, é claro, fora os WhatsApp, etc. Tudo isso. Então, há uma amizade, um fulcro, uma esperança. É como se fosse alguém levando a bandeira à frente e o grupo de corações ao lado. Então, hoje,
semi-recuperado, porque eu continuo em tratamento, fazendo tratamento 24 horas para me libertar do fungo e de uma dessas entidades microscópicas. Ainda estou meio grogue, porém, toda oportunidade aproveitar para servir. O Evangelho é um apelo. Então, quando eu os vi no retorno, a alegria da Nova Jerusalém, a chamada Jerusalém libertada. Eu me lembro da casinha de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope. Jope é uma cidade que liga Jerusalém a Tel Aviv. Ali Pedro fez uma casa muito modesta. Modesta. Diz Emmanuel que é comovedor. Ele fez uma porção de quartos humílimos em forma da letra U e uma parte central como se fosse um acento agudo. É a casa do caminho. Então, crianças abandonadas, leprosos, portadores de fenômenos mediúnicos, coisas muito graves, atacavam. E Pedro mantinha a casa com muita dificuldade. Toda terça-feira, ele se reunia com as pessoas, principalmente as mulheres de Jerusalém, as senhoras do patriciado, aquelas da nobreza que aproveitavam o marido fora para poder se dedicar ao atendimento aos sofredores e levavam alimento, ajuda para manter a casa. Então, num dia, Pedro estava falando para aquele grupo de senhoras na sala modesta, quando uma zoada, uma perturbação muito grande lá fora chamou a atenção e a porta se abriu com estrepito e veio à frente uma mulher desgrenhada, o rosto marcado por algumas pedradas, as vestes rasgadas, num estado deplorável. Ela chegou assim no meio da sala e pediu abrigo. Todos olharam. Era uma mulher muito conhecida. Era uma mulher que em Jerusalém seduzia, criava problemas domésticos, realizava encontros de bacanais. E agora aquelas senhoras viam que ela caiu nas malhas da justiça e que deveria morrer sob pedradas. É uma coisa tão cruel matar a pedradas. Então todos olharam e afastaram-se automaticamente. Algumas pessoas acharam a maravilha e esperaram ver o que é que Simão Pedro ia fazer. Ele ficou um pouco confundido, mas acercou-se e perguntou-lhe: pois não, minha irmã, o que deseja? Ela disse: amparo. As leis não permitiam que a polícia invadisse a propriedade. Não permitiam as leis judaicas que o lar fosse violado. Então, ela estava ali defendida. Pedro meditou e viu o perigo. Aquela mulher era um perigo. Lá fora, os julgadores, os apedrejadores, que são muito, estavam aguardando
Ele então quis oferecer o carinho, mas ele pensou: se ela ficar aqui, as mulheres me abandonarão todas. E como é que eu vou alimentar tanta gente? E ela própria. Então ele resolveu orar, saiu aturdido e foi ao quarto dele, que era de taipa. Ficou assim de frente da parede, orando, quando apareceu a figura de Jesus na parede e perguntou: o de que se trata, Pedro? Ele disse: Senhor, aí está um problema que eu não posso resolver. O que é que eu devo fazer? Jesus olhou para ele e sorriu, naquela expressão de melancolia e bondade, disse-lhe: enquanto tu pensas, eu vou colocar pensos nas feridas da nossa irmã. Se não tiver lugar aqui, terá no meu coração. Então ele vê Jesus sair e dirigir-se à mulher. Então ele vem banhado em lágrimas e a mulher lhe pergunta: então, para onde eu vou? Pedro lhe disse: fica, minha irmã, a casa é tua. É aqui o lugar do nosso repouso. Abraçou-a a pretexto de muita gente levantar e sair, pelo pudor, pelas questões sociais, aquela meretriz ser acolhida. E então eu me lembrei que ainda somos uma grande alma perturbada, que a humanidade é um conjunto de dores, de aflições, batendo em portas, algumas permanecem fechadas, outras permanecem abertas. Mas não olvidemos da palavra de Jesus: eu nunca vos deixarei a sós. É impressionante que durante todo esse período, quase 40 dias, eu tenho ficado na presença de entidades, amigas, no quarto, onde quer que estivesse, ou em casa, trazendo a solidariedade. Velhos amigos frequentadores da nossa casa visitaram-nos, e alguns, em tom de alegria, assim: mas que pena que você não veio. Então, eu digo assim: que pena que você queria demais. Então, a vida é isso. Todos nós, de um momento para o outro, somos assaltados pelo fenômeno vida. Então, aproveitemos bem a vida. Utilizemos-la cada dia com mais elevação, com mais pureza, com mais dignidade. Pedimos aos irmãos que continuem orando pelo velho amigo, que pretendemos ir adiante, e especialmente queremos agradecer aos passistas. Foi feito um grupo de passes, que me aplicou passes diariamente, sem eu saber. Eu estava dormindo e aquele grupo, altas horas, meia-noite, 2 horas, ia aplicar passes, transmitir energias. O quarto ficava iluminado, miríades de pontos luminosos e figuras espirituais respeitáveis e amigas acorrem para nossos corações. De acordo com o nosso pensamento, assim nós
atrairemos o nosso porvir. Eu vou parar aqui, porque estou um pouco fraco, e pedir ao Paulo para fazer o favor de preencher o espaço que está faltando. Mas para todos, muito obrigado. Encantado com a força e a determinação que o Espírito do Cristo é capaz de trazer aos nossos corações. Nas maiores dificuldades em nossas vidas, quando pensamos que está tudo irremediavelmente perdido, do nada aparece uma fonte de luz que entra pelo espaço mínimo da janela, da porta fechada do quarto e alcança os nossos corações com a força de um vendaval. Balança a alma e diz de uma forma solene aquilo que o nosso querido amigo acabou de dizer: nós, ou vocês, dizendo assim a voz, não estão sozinhos. Nós estamos com vocês. E esse é o pensamento daqueles que seguem o Cristo, a busca dessa energia, desse sol irradiante, que brilha nas almas e faz soerguer os mortos, os caídos, aqueles que foram defenestrados pelas mazelas da vida. Todos esses, de alguma forma, têm a esperança de que um dia eles vão se encontrar com essa luz, passando na fibra da porta, passando nos espaços exíguos da sua esperança. A cidade de Betânia fica a cerca de poucos quilômetros de Jerusalém, 3 quilômetros, mais ou menos aí, 40 minutos de caminhada. E nesse dia, Jesus estava indo a Betânia para se encontrar com seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. E no dia seguinte, ele retornaria a Jerusalém. Na viagem, ele sente fome. E ele precisa, então, se aproximar de uma árvore que era uma figueira. Não era tempo de figos, mas a figueira ineditamente se apresentava de uma forma estranha. A figueira estava cheia de folhas. E uma figueira com folhas significa que ela tem frutos. E é natural que alguém que conheça a dinâmica das figueiras se aproxime da figueira quando ela tem folhas para buscar o alimento quando se tem fome. E foi assim que Jesus fez. E aqui eu vou narrar um diálogo de Jesus com essa planta, porque essa é uma das passagens que as pessoas às vezes ficam perguntando por que Jesus teria amaldiçoado uma planta que não raciocina, não pensa, não determina as suas próprias funções. Mas talvez ali fosse mais do que uma figueira, a representação simbólica dos seguidores de Jesus. Quando Pedro, quando os demais discípulos estavam diante daquele homem imenso, nem eles podiam compreender a sua lição, e cada um pouco em pouco na trajetória antes do Gólgota foram se afastando. Ficou apenas João, que era o mais novo, mas os outros se esconderam porque tiveram medo e talvez não tivessem tido ainda o alcance, a dimensão daquela mensagem de Jesus. Somente depois, no Pentecostes, assim dizem os Espíritos, esses homens tiveram a verdadeira revelação de quem era Jesus de fato e qual era o papel dele nas suas vidas. E assim Jesus vai à figueira, numa representação simbólica daquele homem-imagem, aquele homem que representa simbolicamente uma figura que ainda não se realizou de fato, mas que está se realizando em aparência. No mundo da religião, muitos de nós buscamos uma perfectude estética, exterior, quando ainda internamente não conseguimos realizar a essência verdadeira daqueles ensinamentos em nossos corações. Então Jesus estende as mãos
à figueira e diz: dá-me de comer. A figueira então procura nos refolhos das folhas, procura lá nos galhos mais distantes e não acha nada, nem um pedacinho, nada de figo, nada, absolutamente nada, e diz: Senhor, não tenho figo para te dar. Mas tem uma sombra, e essa sombra é a sombra que ameniza o cansaço dos viajores há muitos anos. Sou eu quem estende as mãos a esses homens cansados, dando a ele o repasto e o refresco necessário para continuarem a viagem. E sou também bela, podes contemplar minha beleza, porque eu sou a mais bela figueira da estrada. E Jesus então diz assim para a figueira: a beleza que tens não é sua, porque essa beleza o tempo vai tirar. Essa beleza é efêmera, um dia ela vai acabar. E a sombra é o seu ardil para impedir que a luz do sol atinja a terra perto de você. Observe que a grama não nasce na sombra das tuas folhas. E é por isso que nenhuma nem outra das suas finalidades correspondem ao papel verdadeiro que uma figueira deve desempenhar sobre a terra. A figueira jamais tinha pensado sobre isso, porque ela achava que, correspondendo àquele padrão de forma e de aparência, seria suficiente para que ela pudesse ocupar esse espaço na criação. E ela então começa a ficar um tanto envergonhada. E Jesus diz assim para ela: tomara que ninguém nunca mais se engane com você, e que você seja capaz de mostrar-se tal qual assim eu é, para que, ao invés de enganar as pessoas, você tenha a capacidade de pedir ajuda, para que as pessoas possam te dar, como eu te dou nesse instante, uma orientação segura para o seu desenvolvimento. Narram os evangelistas que no dia seguinte, ao passarem pela figueira, eles observaram que ela estava completamente seca. Em verdade, ela não secou, ela voltou a ser o que era, a sua aparência verdadeira, um toco, apenas um toco, porque perdeu muito tempo tentando ser aquilo que não era, quando em verdade ela precisava apenas fazer uma viagem humilde para dentro de si mesma e encontrar o potencial da sua alma. Assim somos nós, os seguidores de Jesus. Severino fala uma coisa hoje à tarde que nos toca profundamente. Estou 2000 anos atrasados. Atrasei-me 2000 anos. Todos nós estamos atrasados 2000. Se formos ao Oriente mais distante, 2.500, 2.600. O fato é que, como figueiras, nos colocamos no caminho apresentando exterioridades de qualidades ainda não adquiridas, com o objetivo de enganarmos a espiritualidade no sentido de dizer: olha como eu sou bom, olha como eu sou verdadeiro, olha como eu já conquistei os espaços merecedores do reino dos céus. Mas Deus é absolutamente bondoso para conosco. O Espírito Lázaro diz que a lei do progresso começa no mais obscuro dos instintos e vai se revelar no seu objetivo final, no mais sublime amor, que seria a essência maior do seu desenvolvimento. Nós estamos a caminho dessa luz, estamos passeando como viajores dessa estrada da obscuridade à revelação maior, e para isso o nosso tempo é o tempo necessário para que compreendamos aonde estamos e que possamos enxergar a partir dessa visão maior para onde vamos. Se talvez a humanidade tivesse a compreensão de que nós não somos ainda as figueiras frutificadas, mas que somos plantas plantadas com uma semente que é capaz de germinar e dar as árvores mais frondosas, capazes de fornecer as maiores quantidades de fruto possível, se a humanidade tivesse essa esperança, talvez não se perdesse tanto pelos atalhos, pelas ruas largas, pelas portas largas de uma salvação que não virá, exceto pelo autodescobrimento, exceto pelo mergulho interior, exceto pela verdadeira busca e pela entrega, pela verdadeira entrega, para que nós possamos então fazer aquilo que nós viemos fazer aqui na terra. Jesus espera dos seus discípulos não os louvores. Os louvores, eles são músicas lindas que tocam o nosso coração e nos emocionam,
Mas eu fico imaginando se Jesus teria transformado todo esse esforço, toda essa trajetória que o Severino nos traz aqui hoje à tarde, com tanta beleza, tantos lugares, tantas histórias, tantas superações, tudo isso simplesmente para que nós hoje possamos dizer: olha Jesus, como eu sou animado, olha como eu gosto de você, olha como eu digo através do meu amor, através das canções, coloco a mão para cima em estados de ultrafania, dizendo do meu desejo de me encontrar contigo. Mas em verdade Jesus espera de nós muito mais. Ele espera que nós sejamos tais quais aquelas viúvas diante do gasofilácio e tenhamos a coragem de depositar nesse mapa das ofertas, nesse local das ofertas, o tudo que nós recebemos de Deus. Todas as nossas capacidades, todas as nossas potências, tudo aquilo que seja a vontade, tudo aquilo que seja determinado pela força do Espírito, que nós sejamos capazes de depositar nessa urna das ofertas em nome de Deus, para demonstrar na confiança, na absoluta confiança nos ensinos do Cristo, qual é o verdadeiro caminho que nós resolvemos seguir. Se nós estamos aqui hoje, e certo que nós estamos aqui em busca dessa orientação, precisamos acordar, como dizia Paulo: desperta tu que dormes. E ele dizia mais, em sua carta aos Efésios, ele dizia: nós devemos ser imitadores de Deus. Mas é claro que Paulo estava dizendo isso do esforço empreendido diuturnamente por aqueles que faziam esse caminho para poderem domar as suas más inclinações, para superar as dificuldades que impediam as pessoas de serem melhores, de serem boas, de serem capazes de fazer gestos altruístas, de abraçarem seus irmãos, de viverem numa fraternidade verdadeira, como a Casa do Caminho, trazida aqui por Divaldo. Lembrando que esses primeiros discípulos não eram já os doutos e sábios, mas eram pessoas rudes. Eu fico imaginando uma história mais ou menos assim, com Deus e conversando com Jesus. Observe, gente, que isso é liberdade poética. Essa história não acontece na realidade, mas acontece no nosso sonho, no nosso desejo de que assim fosse. Jesus, ao se despedir da terra, chega no plano espiritual, volta à sua casa e se encontra com o pai, e o pai pergunta assim: e aí, filho, como foi lá na terra? Meu pai, que povo difícil. Falei de tudo, falei daquele amor, falei da grandeza das coisas, falei da beleza da vida, mas eles são muito duros, meu pai. Pedro, coitado, Pedro foi justamente aquele que você me apontou como homem escolhido. Pedro, eu convidei para andar sobre as águas e ele afundou. Eu pedi a ele que confiasse em mim e ele me negou. Quando eu disse que ia lavar os seus pés, ele disse que não permitia e foi só prometer a salvação. Ele se ofereceu para o banho da cabeça aos pés. Foi essa qualidade humana que você me ofertou. Mas eu entendo por que você fez isso. Porque se eu tivesse ofertado esse maná para aqueles que já estão iniciados, por certo iriam dizer que eles já eram pessoas especiais. Mas se eu estou trazendo a mensagem para os ignorantes, para os rudes, para as pedras brutas do caminho, e se essas pedras se transformarem em seixos a rolar no leito do rio do desenvolvimento e do progresso, por certo, outras pessoas inspiradas na condição desses humildes também se transformarão. Mas eles ainda não acreditaram. E o pai então diz assim para Jesus: precisamos de uma outra tentativa, vamos tentar mandar mais um outro mensageiro. E Jesus então diz assim para ele: não, meu pai, está vendo aqueles frascos ali em cima? Você me dá esses frascos que eu vou descer. Porque até então eu fiz os meus milagres, eu fiz os efeitos físicos lá embaixo, e eles ainda não se sentiram tocados por isso. Expuseram suas necessidades, mas não foi suficiente. Mas essa daqui eu tenho certeza que vai funcionar. E naquela casinha humilde, quando eles estavam reunidos, raios começaram a cruzar os céus e as vozes começaram a falar em muitos idiomas e pessoas de etnias diferentes começavam a entender tudo como se tudo fosse traduzido simultaneamente, um fenômeno incrível que começa a acontecer naquele momento. Muitas pessoas começaram a entender que havia algo diferente e aqueles discípulos compreenderam, enfim,
Qual era o seu papel aqui na terra? Pedro sai, dizem os historiadores, daquele encontro e chega à Porta Formosa, onde existe ali um homem caído, um aleijado que já ficava ali há muito tempo. E ele chega e o homem então estende a mão e diz: dá-me uma esmola. E Pedro disse: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Não era o mesmo Pedro que afundava, não era o mesmo Pedro que negava, não era o mesmo Pedro que não entendia as parábolas, que pedia para repetir. Não era mais esse mesmo homem, era apenas um coração que se entregava integralmente a Jesus. E esse homem se entregou de tal forma que, quando foi o seu momento de dar o seu testemunho da morte, ele disse: eu não tenho condições de morrer como meu Senhor. E assim ele foi crucificado de cabeça para baixo, numa tentativa de dizer que a sua vergonha por ter negado aquele a quem deveria ter aceito desde o primeiro momento, fez com que ele simplesmente se colocasse numa das mais cruéis formas de se morrer naquela época. Assim também foram os outros, exceto João. Todos foram mortos de maneira incrível e deram a sua vida. E esse testemunho se espalhou por todas aquelas pessoas. E os mártires ébrios de esperanças desciam do circo, iam para as arenas e, com louvores e olhando para o céu na esperança do encontro com Jesus, entregavam os seus corpos às feras. E a humanidade, de pouco em pouco, foi sendo transformada. É claro que, ao longo dos anos, nós transformamos a mensagem edificante de Jesus em algo fácil e palatável para os nossos sentidos atuais. E assim a nossa vida pode transcorrer com uma espécie de dualidade. Nós temos a nossa vida cotidiana, material, nós vamos para o trabalho, nós estamos dentro da nossa casa, vivendo a nossa vida, e ao mesmo tempo, de vez em quando, vamos ali no centro, vamos ali na igreja, vamos ali no templo, rezamos, fazemos aqueles rituais e estamos achando que estamos cumprindo o nosso papel. A entrega ao Cristo é muito mais do que isso. A entrega ao Cristo se dá quando o nosso coração se convence de que nós somos filhos de Deus, que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra, que nós viemos aqui para mudar o panorama da humanidade sobre esse planeta, que nós viemos aqui para mudar o sabor da vida e dizer que viver é muito bom, viver é bom demais, porque nós temos a oportunidade de nos encontrar, os nossos olhos, gemas preciosas da espiritualidade, almas que se revelam através do brilho dessas duas contas que estão nos nossos rostos, estão se mostrando aqui nesse instante, as nossas mãos que se tocam e se abraçam, os nossos corpos e as nossas pernas que fazem com que caminhemos nas distâncias infinitas uns em busca dos outros. Isso é um presente que recebemos aqui na terra para poder simplesmente descobrir o que somos, espíritos em busca de Deus. Daquele dia de Pentecostes, quando os homens foram transformados pelos milagres, nós hoje, em pleno século XXI, não temos mais os Pentecostes de todos os dias, mas temos a teofania de todo momento. Podemos encontrar com os efeitos de Deus à nossa frente, nas flores, na chuva, nos pássaros que voam no céu, no mar, que se debruça sobre as areias todos os dias, na lua linda que está no céu esses dias, em todos os fenômenos da natureza, e em toda a biologia dos nossos corpos, na precisão do cosmos. Em todos esses lugares nós nos encontramos com Deus dizendo: filho, vocês não estão sozinhos. Podem olhar para mim e me encontrar na escuridão dos seus sonhos ou no abandono da sua desesperança, mas é apenas a ignorância que grita que você está sozinho porque você não conseguiu ainda enxergar que em tudo que existe no universo eu estou ao seu lado. Eu sou a perfeição absoluta que faz com que os rios corram para o mar, que as montanhas subam e que as oliveiras produzam essa substância que traz a vida, que traz o alimento, e que todos nós possamos pensar nesta terra como um grande útero para a gestação dos espíritos que serão aqueles puros que vão transformar e serem co-criadores em plano maior e menor em todos os cantos do universo. A mensagem do Espiritismo veio nos trazer isso, e hoje, vendo o nosso querido irmão Divaldo Franco, com todo o seu esforço aqui nessa casa, nós podemos dizer que ele, nesse dia, é o nosso Pentecostes. Ele é a luz que brilha no céu e as vozes que cantam nos diversos idiomas.
nos chamando a acreditar que nós não temos ouro nem prata, mas podemos dar o que temos, o nosso amor que custa nada, a nossa paciência que não custa absolutamente nada, a nossa dedicação, o nosso carinho àqueles que estão à nossa volta, para que possamos transformar essa humanidade de pessoas duras, de pessoas rígidas, em uma humanidade fraterna, amiga e capaz de ser aqui na terra, a este lugar que Deus determina como sendo a escola dos espíritos duros. Eu sonho com um dia que nós teremos esse planeta como sendo a grande demonstração do maior fenômeno de Deus. No tempo de Kardec, lá no século XIX, Arthur Conan Doyle diz que os espíritos vieram à Terra numa invasão organizada e vieram bagunçar o coreto, aplicar nas mesas, botar as mesas para girar, botar as flores para cair dos céus e as pessoas para aparecerem materializadas, espíritos que já eram. Isso foi suficiente para causar uma grande revolução naquele século XIX, e nós entramos no século XX ainda meio esquecidos de Deus, e agora estamos nos lembrando da sua existência. É tempo de resgatar o que existe em nós, é tempo de resgatar a semente, a mensagem viva do Cristo, que simplesmente nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, no único amor possível, que é o amor da igualdade, que é o amor da essência, que é o amor da entrega, que é o amor do compromisso. Essa terra será um dia o exemplo do maior fenômeno espiritual do universo. Os espíritos duros que levaram 2000 anos com o tesouro do Cristo nas mãos e não fizeram nada, de repente acordam porque estavam dormindo e são agora não só imitadores de Deus, mas como seres divinos vivendo experiências humanas. E dessa maneira eu tenho certeza de que esse planeta lindo, esse planeta de muitas demonstrações inequívocas da presença de Deus no universo, ele será para nós uma escola e será para nós um grande lugar de encontros de espíritos que virão para aqui tomar banho de cachoeira, comer acarajé com Coca-Cola e serem capazes de se amar profundamente e emanar esse amor para todo o universo, fazendo com que os outros planetas que ainda estão numa condição menor, possam um dia nas suas histórias, quem sabe lá em Marte ou em outro lugar, exista uma assembleia nesse instante reunida, e alguém possa dizer assim: a Terra, há pouco tempo atrás, era um planeta de provas e expiações. Os homens se matavam, se drogavam, eles dormiam sobre as suas próprias potencialidades, e hoje é a fonte de luz de Deus, e ali só existem espíritos prontos para transformarem o universo em pontos de luz. E nós um dia estaremos todos reunidos nesta grande celebração divina, e vamos ver a face do Pai, como dizia o apóstolo Paulo: hoje eu vejo pelo espelho, mas um dia serei capaz de vê-lo assim, face a face. E vê-lo assim, dessa maneira, podemos dizer a Ele: obrigado, Pai, pela vida que tivemos, pela estrada que percorremos, obrigado pela consciência, obrigado pelos corpos que pudemos habitar, pelas famílias que tivemos a oportunidade de conviver, obrigado pelos problemas, pelas dificuldades que fizeram despertar a minha consciência, e obrigado, acima de tudo, pela sua presença inequívoca, se mostrando a mim todo dia, mostrando o seu amor e dizendo: o meu amor é o seu amor é o meu. E assim nós vamos caminhando nessa vida, nos entregando a Jesus, e quem sabe um dia nós não possamos mais dizer de jeito nenhum que temos um tempo perdido. Diz assim a Legião: todos os dias quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, nós temos muito tempo, eu tenho todo o tempo do mundo. Mas não é esse tempo do mundo. Eu não tenho o tempo do mundo. Meu tempo é agora, meu momento é presente, meu lugar é aqui, e é aqui que eu preciso trabalhar. Trabalhemos em prol do Cristo para transformar esta terra em um mundo muito melhor. Fiquem em paz, em nome de Deus, que assim seja. Senhor Jesus, nesse instante,
tornamo-nos propícios ainda mais a sorvermos esta energia de amor que advém de vós e dos espíritos benfeitores ao nosso encontro através dos abnegados irmãos, instrumentos pela mediunidade, fazendo-nos alcançar a energia de cura e de paz. Gratidão te damos, Senhor, por tudo que hoje aqui vivenciamos, pelas lições, pelos exemplos, mas principalmente por toda a vibração do bem, da paz que podemos sentir e carregar nos nossos corações em formato de ânimo e de coragem para enfrentarmos os embates da vida. Querido amigo de todas as horas, toma das nossas mãos e com os teus passos firmes, orientadores, conduz-nos, Mestre. Nós que ainda temos passos vacilantes, que ainda apresentamos as nossas dúvidas, os nossos medos, mas também temos a vontade de segui-lo com mais seriedade, com mais dedicação e entrega. Toma da nossa mão, permitindo que a fé, a esperança, sejam fatores renovados em nós, diante da Tua presença. E assim, vencermos no tempo e no espaço os compromissos, os deveres que precisamos atender e alcançar. Teus passos perfumados, fincados no solo dos nossos corações, são marcas indestrutíveis de um evangelho de bússola e orientação, onde temos a certeza de que, sendo o caminho da verdade e da vida, nos conduz rumo à felicidade. Envolve-nos, Mestre, na Tua paz, abençoando este planeta, a todos nós que apresentamos as nossas fragilidades, mas também as nossas potencialidades. Apresentamos-te os nomes que estão expostos aqui à frente do nosso cenáculo, mas também todos aqueles que foram pleitos virtualmente, para que recebam as suas bênçãos de reequilíbrio, de harmonização, e assim podermos todos alcançarmos passos mais decisivos na nossa história reencarnatória. Abençoa a todos aqueles que estão em sofrimento, em dores, desconhecidos da sua condição de desencarnados, ou mesmo aqueles que pela porta do suicídio adentraram a realidade da vida, que sejam todos acolhidos, abençoados pela Tua misericórdia. Permanece conosco, Mestre, tornando o Teu Evangelho sempre a mensagem libertadora para todos nós. E assim podermos trilhar com segurança nos caminhos delineados da nossa história. Gratidão imensa por tudo e sempre. Assim seja.